Tá certo. Tenho 63 anos, chegamos em Goiânia em 1966, dia 6 de janeiro. Naquela época que pobre mudava junto com o caminhão, né? E fomos despejados lá na Vila Nova e nasci em Uberlândia, portanto, capital mundial do Triângulo Mineiro, e de lá para cá, em 66, então, nós conhecemos a Central, eu ainda criança, né? Mas a Presbiteriana da Vila Nova era mais perto para quem não tinha carro. Então, nós frequentamos um tempo a Presbiteriana da Vila Nova, mas eu nasci metodista e assim, nosso vínculo com a Igreja Metodista sempre foi muito forte. E conheci, então, aí o reverendo Derrell Homer Santi, que era o pastor aí quando nós chegamos. E quando retornamos, a Igreja Metodista já era o reverendo Paulo de Oliveira. Reverendo Paulo de Oliveira, então, é o pastor do meu batismo, é o pastor que, na verdade, dará direção à nossa vida. E nesse período aí, na Metodista, eu me casei, tive 3 filhos, né? Felipe, Damares e Luciana, nascidos em 85, 87, 89. Depois me separei e me caso com a Cleia, que tem me aturado já há 24 anos e 50 centavos. 24 né? anos? Que é isso? A Cleia é uma guerreira mesmo. É uma corajosa, pastor Ednei. A Cleia talvez seja a mulher que mais te aturou até hoje. Você casou, o primeiro casamento, que idade você tinha? Eu acho que é 26, pastor. Não me pergunta essas coisas. Então, não. A sua mãe te aguentou 26 anos, mais ou menos. A Cleia está empatando com ela já. Não, está indo bem. Está indo bem, viu? Minha mulher... Não, Deus é bom. Deus é bom demais. E, pastor, então você nasceu em Uberlândia e lá você frequentava a metodista ou a presbiteriana? Nasci na igreja. Minha primeira visita em casa foi o pastor Ricardo Cabral, da igreja metodista. Sim. Minha primeira saída de casa, porque naquela época a gente nascia em casa, né, pastor Diniz? Isso já é mais jovem. Mas eu nasci em casa. Minha primeira visita, minha saída de casa foi para a igreja, vestido de amarelo, que nem um pato, né? Então eu era da igreja metodista de Uberlândia e temos essa raiz, esse amor pelo metodismo de longa data. Benção. E de Uberlândia vocês mudaram para cá. Eu achei que você tivesse passado para Araguari. Não tem nada a ver com Araguari? Nós temos umas andanças, pastor. Nós moramos um tempo em São Paulo, onde nasceu aquela ideia de que quem ia para São Paulo ficava rico, né? Meu pai foi, a riqueza que ele arrumou foi meu terceiro irmão. Foi que minha mãe teve 3 filhos em 3 anos. A Kátia e o Alexandre nasceram no mesmo dia, 24 de março. Então, em 3 anos, minha mãe teve 3 filhos e o Alexandre escapou lá em São Paulo. Voltamos para Uberlândia, meu pai arrumou um emprego na Ford em Araguari, e de Araguari é que a gente vem para cá. E aqui chegamos e, com a graça de Deus, a vida aqui aconteceu. Você falou da Damares, a Damares acabou de entrar aí, hein? Olha, ó. Ninguém me persegue. Neguinha cá para os íntimos, né? Neguinha me persegue. Neguinha para os íntimos. Já descobrimos o segredo do nome, então. Pastor, nos conte uma coisa. Nos fala um pouco da sua formação acadêmica. Você estudou, que curso você fez? A gente já sabe que hoje, do ponto de vista profissional secular, você está aposentado. Mas qual foi a sua área de atuação nesse período? Fala um pouco sobre isso. Eu fiz Ciências Biológicas, licenciatura, foi meu primeiro curso. Depois eu fiz Biomédicas, uma segunda graduação. Depois fiz especialização para a área de educação. Porque, na verdade, era a minha maior inclinação, né? E trabalhei 39 anos em sala de aula. Fui muito feliz nessa peregrinação.
35 anos eu estive nos 2 últimos empregos. Na Universidade Federal trabalhei um tempo, deixei, porque eu me tornei pastor e achei que eu iria para a itinerância. E para eu continuar na universidade, talvez eu tivesse que partir para mestrado, doutorado. Eu então me coloquei à disposição, né, e fui para a iniciativa privada, onde eu, na verdade, finalizei essa carreira. E então essa é a formação. Fui muito feliz naquilo que escolhi, gosto. A formação me foi muito útil na fé. Confesso para o senhor que cresceu muito a minha fé, ao invés de ter dado conflito, né? Porque essa área da biologia, minhas frentes nos 18 últimos anos de trabalho eram origem da vida, evolução, embriologia e saúde. Foi isso que basicamente eu trabalhei, né, no cursinho. E os meus meninos sempre perguntavam, eu esperava todo semestre essa perguntinha. Aí ele levantava assim: o senhor é pastor? Eu sou. O senhor não fica assim em conflito de falar essas coisas, né? E a gente tinha uma oportunidade, então, de misturar um pouco a nossa fé com aquilo que Deus nos permitiu conhecer. Que benção. A biologia enriqueceu muito a minha fé e meu próprio pastorado. Agora, minha formação teológica aconteceu no Facão, né? Em 1972, a igreja, acho que foi 72, a igreja regional fez um curso de formação teológica à distância, né, chamado CBTE, Curso Básico de Teologia por Extensão. Então, a faculdade mandou os professores, e nós éramos uma turma inicial de 40, então foram meus colegas de turma e o reverendo Euler, né? Dona Leia fez parte dessa classe, minha mãe, reverendo Manuel de Brito, todos meus colegas, né? Olha só. E o curso era para 4 anos. Com 3 anos e meio, o curso acabou porque ficamos 6 alunos. Então, não compensava a faculdade mandar, né? Então, quem quisesse, eles abriram a possibilidade de terminar lá. Mas como eu não tinha plano de ser pastor, eu não fui. Eu interrompi os 3 anos e meio e, a partir dessa formação incompleta, é que a gente foi aproveitado posteriormente, nos tornamos evangelistas, e quando eu precisei, na verdade, a questão do pastor evangelista acabou num desses concílios, então eu tive que completar a formação que faltou para eu entrar na ordem pastoral, né? Então, na verdade, sou um pastor que não tive esse privilégio, mas Deus deu graça e com isso eu estou caminhando, na verdade, aí para os 70 vai chegar rápido, né? E foi isso aí que alguém a gente Pastor, hoje eu estava conversando com alguém ao telefone falando exatamente isso, né? Dando parabéns para o aniversário e falando que a nossa trajetória é mais ou menos como aqueles carrinhos de montanha-russa. Para subir, vai devagar, com dificuldade. Quando chega lá no topo, a descida é muito rápida, né? O problema é quando a gente começa a descer, aí não tem jeito, né? Mas, pastor, eu já vi comentários aí do povo que está compartilhando a live com a gente, mas com certeza, sem margem de dúvidas, a gente pode afirmar que uma boa parte dos médicos e médicas aqui de Goiânia e profissionais engenheiros e outros, né? Uma boa parte passou pelo banco e aprendeu, né? E se apaixonou, quem sabe, pela vida humana, pela biologia, através dos seus ensinamentos, né? E você, bênção, é uma prova mais da fé metodista, né? Porque a fé metodista, ela defende a ideia da fé e a razão, né? A fé e a ciência, elas não se contradizem, elas se completam, né? E você, quando fala que através da biologia, você tinha a oportunidade de falar e aumentar e melhorar essa questão da fé, isso é muito bom, né? Que bênção, que bênção. Pastor, igrejas que você pastoreou, conta para nós um pouco sobre isso, sua trajetória de pastorado. Pastor Dinei, na verdade, nesses 33 anos que vão se completar agora em agosto, eu fui pastor de 2 igrejas só, né? Em 1974,
eu era presidente de jovens, fui eleito aí na Central, e como planejamento nosso, nós decidimos cuidar de uma congregação durante um ano. Então era um desafio para a mocidade. Para um ano nós, como jovens, iríamos cuidar de uma congregação. Então, o Jardim Esmeralda foi o lugar onde estava, naquele momento, o tio Jonas Tiamites, né? Que eles cuidavam lá. Então, nós fomos ali passar um ano. E a ideia era que, no final do ano, a gente devolvesse o trabalho e seguíssemos a vida normal. E chegou o final do ano, a gente não tinha para quem entregar o trabalho e a gente foi ficando, né? Então, em 74, eu nunca mais saí de lá. Eu fiquei, né? Até ser transferido, aí sim, pelo Bispo João, em 2002, né? Eu fiquei, então, no Jardim Esmeralda, 14 anos como leigo, depois que a igreja se tornou autônoma, mais 14 anos como pastor, foi meu primeiro pastorado, e de lá, então, o Bispo João me transfere para a Igreja Metodista Central, designado para duas congregações, né? Palmito e Novo Mundo. Então, nós, a partir então de 2002, nós passamos a pertencer à Igreja Mãe. E, quer dizer, voltei para casa, né? Foi de onde eu saí. E daí, então, nós caminhamos para a emancipação, onde o senhor também vivenciou parte disso. O senhor nos deu autonomia, né? Uma autonomia branca, como um desafio para que a gente rompesse. E em Goiânia Leste eu vou completar 20 anos. Então, esse é minha trajetória. Eu fui pastor de duas igrejas, né? Houve um tempo que em umas nos foi agregado. E, então, eu pastoreei um tempo a igreja de Inhumas com um gancho no Jardim Esmeralda. Mas, basicamente, essa foi a minha trajetória. Duas igrejas nesses 30 e tantos anos. E, pastor Sérgio, você sabe tanto quanto eu disso, mas é importante destacar, talvez para aqueles que não atentaram para isso, né? Mas hoje o ministério prolongado é um grande desafio, né? O ministério prolongado, esses dias eu ouvi algum colega comentando assim, não, porque eu já passei por 10 igrejas, eu pensei com os meus botões que estavam ocupados prendendo a minha roupa, né? Falei, isso não deve ser muita vantagem, né? Porque se você passar por muitas igrejas, pode não ser um bom sinal. E quando você pode falar que nesse período todo você pastoreou duas igrejas, isso é um excelente sinal, né? Glória a Deus por isso. E baseado no seu testemunho aqui, pastor, a gente vê que não tinha outra pessoa para fechar esse ciclo de lives do que você, porque olha só, você, do ponto de vista de origem, você é irmão da Central, porque você também é filho de Uberlândia, né? Do ponto de vista do pastoreio, você pastoreou a Central, né? Porque você, apesar de não ter pastorado diretamente na Central, você fez parte da Central pastoreando uma congregação durante 4 anos, até ela se emancipar, e também pastoreando de uma forma direta ou indireta Esmeraldas, que na época a congregação. Eu esqueci de desligar. Além disso, você também foi enviado para o Ministério Pastoral através da Central, né? Então, por exemplo, o Bispo Adonias pastoreou a Central, mas não foi enviado pela Central. O pastor Bruno, ele foi enviado pela Central, mas não pastoreou a Central. Você foi enviado pela Central e pastoreou a Central também, e é irmão de pai, de mãe da Central. Olha quanta coisa boa, né? Glória a Deus por isso, né? E para ser tudo isso, não pode ser novinho, já tem de ter um chão, né? Mas, tem pastor, uma quilometragem rodada, né, pastor? Tem um irmão aqui da igreja, o Celso, que você conhece, ele fala que o problema é que a gente rodou muito estrada de chão, né? Quando roda muito estrada de chão, a coisa fica meio ruinzinho, né? Mas uma pergunta para você, pastor. Quais são os fatos? Eu sei que se a gente tivesse tempo na live, a gente teria muito o que falar. Mas quais são os fatos, né? E as memórias que mais marcam você
na IMCG, na Central. Antes disso, eu quero tomar um copinho d'água aqui e fazer uma propaganda. Eu vou te dar uma caneca dessa daqui, viu, pastor? Só que presente a gente não... Virtualmente ou presencial? Não, presencialmente. Presente a gente não fala preço, né? Presente a gente não fala preço, mas essa eu vou falar, né? Que a igreja mandou fazer essa caneca aqui. Eu trouxe aqui para fazer propaganda para você que está na live, né? É uma caneca comemorativa. Né? Olha aqui, ó. De um lado está escrito Metodista Central Goiânia, com um coraçãozinho, a cruz e a chama. Essa é a logo oficial da nossa igreja. E desse lado aqui está o nosso símbolo ou o nosso tema do aniversário, 78 anos de MCG no templo e fora do templo, né? Então, se você que está com... O pastor Sérgio não precisa pedir que já vai ganhar uma, mas você que está na live aí, você pode entrar no Instagram da IMC Goiânia e encomendar a sua. Encomendar. Presente é só um, né? Você pode encomendar, custa R$30 uma caneca. O Valdomiro, pastor. Tá parecendo o Valdomiro. Deixa eu pegar o chapéu aqui. Deixa eu pegar o chapéu. Faltou só o chapéu, ué. Ó, eu tenho um lenço aqui, esse lenço... Se eu falar que essa caneca é mágica, eu vou falar, pronto, agora... E o lenço? Eu tenho o lenço também, gente. O lenço... Mas ó, a caneca é uma propaganda. Todo ano a gente faz alguma coisa. Esse ano, quem foi no nosso culto drive-in, e domingo que vem vai ter de novo, né? Nós demos um marcador de Bíblia, né? Aniversário da igreja. Então, você que está conosco aí, guarde essa lembrança do nosso aniversário. E se você quiser, peça aí no direct, ou então nos comentários do Instagram da igreja, que a gente vai dar um jeito de encomendar para você. Mas, pastor, quais são os fatos e memórias que te marcam na Central? Conte alguns para nós. Vamos falar, então, antes de eu ter saído, né? Eu cheguei, a Metodista ainda era ali no fundo, né? Era o templo pequenininho, tínhamos esse prédio de educação cristã, hoje aí onde está a capela, começado, era tudo muito precário, mas ali a gente encontrou um grupo. Isso é muito importante, porque uma das coisas que precipitou a nossa saída da Presbiteriana da Vila Nova é porque nós éramos adolescentes lá, tínhamos também um bom grupo ali, e aí quando completamos a idade de sair dos adolescentes, nós íamos para os jovens. E lá, jovem era quem não era casado. Então, quem se casava ia para o negócio dos homens ou para as mulheres, e nos jovens ficavam quem eram solteiros. Então, o presidente dos jovens tinha a idade da minha mãe. Nada contra a idade da minha mãe, mas a distância era muito grande. E eu falei para minha mãe, eu gostaria de achar um grupo mais... um outro grupo, né? E nós, então, fomos bater a porta da Metodista novamente. E achamos. E algo que foi muito importante para nós, e que talvez, não sei se hoje a gente consegue, né? A igreja mudou de forma, mas nós tínhamos um grupo bom. Aí nós fundamos um conjunto, chamava Som Real. Nesse conjunto o Ivan tocou. Né? Tocava o quê? O nosso fóssil, né? O Ivan tocava, me lembro na época que o senhor Vivaldo Borges Campos, um dos líderes aí antigos, ele olhava aquilo com muita restrição, mas os netos dele estavam tudo conjunto, né? Então ele deixou a gente passar. Então nós tínhamos coral, que a gente cantava junto, tínhamos a Sociedade de Jovens, que era um grupo que a gente cantava, viajava, estávamos juntos. E então, relacionamento era importante, né? E talvez hoje ainda seja o que nos faz ficar numa igreja ou não. São os relacionamentos que a gente desenvolve. As amizades que aí eu fiz nesse tempo, Classemar, né? Ricardo, que hoje está em Brasília, o Cleomar, né? O Ivan, e outros que passaram nesse tempo, nós fomos muito felizes nesse tempo.
Foi um tempo que realmente foi muito frutífero. Então, nós tínhamos prazer de estar na igreja. Nós tínhamos alegria de estar na igreja e isso foi uma marca importante, porque isso fez parte da minha formação, alimentou isso, né, em mim. Tivemos, a escola dominical era forte, e me lembro que quando eu cheguei, eu voltei para o Metodista, o Euler era professor dos adolescentes, ele foi meu professor, e aí nós desenvolvemos, então, o prazer de estar, de trabalhar, nos envolvemos na construção. Primeiro terminou-se o prédio de educação ao lado, vimos esse templo aí, a primeira formação dele nascer, né? O pastor morava no fundo, onde hoje aí está incorporado, né? A casa do reverendo Paulo, acessava ali onde era a cozinha hoje da igreja, a cozinha, ali era a casa do pastor, e a gente morava aí, né? E a casa do reverendo Paulo e a igreja era uma coisa embolada, a gente... e nos filhos dele, né, o Jânio, né, a Helenice, o Paulo, filho, éramos da mesma faixa etária. Então, foi um período muito agradável, muito bom e muito importante que nos manteve na igreja. Tínhamos orgulho da igreja, né? Tínhamos orgulho de ser da igreja. E procurávamos, às vezes, até nem namorar gente de outra denominação, com medo disso nos tirar da igreja, né? Umas coisas assim. Então, foi um tempo muito importante. E nesse tempo, eu acho que eu sucedi o Davi Gonzaga, é outro fóssil também. Ele foi presidente antes de mim, eu peguei... A Débora Branquinha acabou de falar aqui, a Débora Branquinha, a filha, falou que a mãe estava nessa época também, então o pai e a mãe. A Maria Rita chegou nesse período também. Deu uma travadinha aí, vamos esperar, que acho que volta. Pronto, aí eu não sei como é que bloqueia esse negócio aqui. Esse foi o tempo que nós agregamos e foi um tempo de evangelização, um tempo que a gente viveu muito congresso. A gente uma vez saiu daqui de trem, na época ainda tinha trem, pastor Dinei, para um congresso em Penápolis. Nós levamos 25 horas de viagem para chegar em Penápolis. Mas era tudo difícil, né? Então, foi muito bom esse meu tempo aí, né? Ontem a dona Leia, no culto, nós projetamos um vídeo, a dona Leia lendo a poesia que ela compôs há 28 anos, da Igrejinha dos Olhos Azuis. Então, você frequentou a Igrejinha dos Olhos Azuis, né? Esses dias alguém perguntou para mim, vê se você confirma essa história, o que aconteceu com a igrejinha, né? A informação que eu tenho foi que quando foram construir aquele prédio no fundo, o Jaçanã, a estrutura da fundação abalou as colunas e as paredes da igrejinha. E já tinham sido inaugurado o Templo da Frente. E aí o bispo João Alves, na época, era o pastor, década de 80, comecinho, aí ele negociou com a construtora, ao invés de reformar a igrejinha do fundo, que a construtora do prédio tinha abalado a estrutura, eles construíram aquilo que hoje é o nosso salão social, aquela parte superior. Então, aí a igrejinha foi demolida, né? Você lembra dessa história? Você sabe disso também? Eu tenho a impressão que essas discussões não acompanhei muito, porque eu já tinha, em 74 eu subi, né, para o Jardim Esmeralda, e de certa forma já fui ficando um pouco distante. Mas eu sei que quando demoliram, eu levei para o Jardim Esmeralda, porque eu estava fazendo o primeiro templo lá, eu levei a porta central e os 2 vitrozinhos que a dona Leia mencionou. Durante as fotos que temos. E o púlpito antigo da central, aí eu acho que ainda é o púlpito do Jardim das Esmeraldas, se eles não deram fim nele. Então, o púlpito da igreja, a porta central e as 2 janelas
eu levei para o templinho que a gente fez, Então, o primeiro, né? ô Sérgio, você foi o primeiro a fazer transplante de córnea, então, porque você pegou os Mais olhinhos ou azuis. menos isso, eu sou pioneiro mesmo, pastor Dinei. Olha aí, É transplante verdade, de levei córnea as já córneas, existia. levei as córneas. Eu não sabia disso. A gente precisa resgatar as córneas da igrejinha dos olhos azuis. Tá Sabe onde lá, foi eu parar? acho que agora acabou mesmo, mas as córneas andaram por lá ainda há muito tempo. Andaram Ai, por ai. lá também, porque quando a gente chegou aí, é, o seu Vivaldo tinha comprado, se não me falha a memória, acho que é coisa dele, as cadeiras que eram do antigo cinema. Aí eles fixaram essas cadeiras com ripas, e umas cadeiras boas, e então essas cadeiras funcionaram durante muito tempo como os assentos do templo. Aí depois essas cadeiras foram desmembradas, esparramaram elas aí para algumas congregações e eu levei uma parte delas para o Jardim Que Esmeralda benção. e meu pai reformou essas cadeiras muitas vezes, foram bênçãos, Seu né? Bené, e ele fazia isso com gosto, né? Seu Bené gostava E dessas coisas. Ô, Sérgio, agora tem pastor, conte. algo que ah, Não, pode. tem alguma coisa que eu ainda quero agora falar um pouquinho depois da minha saída. Quando eu fui para o Jardim Esmeralda em 74, eu tinha então 17 anos. E tinha um grupo de 12 adultos e mais ou menos umas 20 crianças. Mas os adultos acostumados com o tio Jonas, né, o tia Mirtes, eles educadamente foram vazando um por um. E no final de um ano e meio, não restava nenhum deles. Então, na verdade, o trabalho encolheu na minha mão, né? Eu não tinha mais o mesmo trabalho para entregar para o meu sucessor, porque, na verdade, o trabalho diminuiu. Os adultos foram embora, ficaram os meninos. Por isso que eu honro muito criança. Onde tem criança, a coisa acontece, né? Eu fiquei pelas crianças, porque as crianças não me abandonaram. E o lugar era muito precário. O lugar não tinha energia elétrica, não tinha banheiro, e nós funcionávamos, então, às 2 da tarde, uma escola dominical, e era só isso que funcionava, onde tínhamos um cômodo de tábua e um cômodo de adobe. O cômodo de tábua foi comido pelos cupins, então os cachorros entravam, tinha mais ou menos uns 30 centímetros embaixo, assim, que já não tinha parede. As tábuas ficavam dali para cima e os cachorros entravam naquele cômodo de tábua e tinha muita pulga. Então a gente abandonou esse lugar onde os cachorros dormiam e fazíamos a escola no templo, no cômodozinho de adobe. Mas o adobe começou a ter risco de ruir, já representava um risco. E então nós decidimos, através de alguns auxílios, aí entra o Dr. Newton Wiederhecker, que os mais antigos vão saber quem é, esposo da dona Candinha, e o senhor Milazzo, o senhor Luiz Ângelo Milazzo. Eles nos ajudaram de alguma forma e nós começamos um templinho bem pequeno, demolimos o outro, que estava caindo sozinho, e começamos esse templinho. Era para ser uma coisa rápida, mas o dinheiro acabou quando respaldou. Eu tinha as telhas, mas faltava o dinheiro da madeira. Aí nós resolvemos fazer algum trabalho, coletar algumas coisas para a gente comprar a madeira e cobrir. E nesse período uma chuva derrubou a construção. Aí nós ficamos sem o cômodo antigo e o cômodo novo caiu praticamente, ficou só a parede do fundo, caiu as laterais e caiu à frente. Então, nesse período, então, nós funcionamos embaixo, né, de um pé de manga que tinha do lado, aí veio a chuva e a nossa vizinha do fundo, que era uma assembleiana, ficou com dó e nos permitiu fazer a escola dominical, essa escolinha em que os filhos dela faziam parte. Então, nós ficamos funcionando 2 anos
no fundo. Então, cresceu mato naquela construção, aquilo praticamente ficou abandonado. Isso foi em 75? Foi em 76, pastor, mais ou menos, que a construção caiu. E aí eu me lembro que alguém da antiga junta de econômicos propôs vender o lugar. E aí, não, mas ainda tem umas crianças lá. Ele disse assim, não, ele tinha uma Kombi, ele tinha uma empresa que tinha uma Kombi, ele dizia, eu me proponho a trazer essas crianças para assistir escola dominical na Central e eu me comprometo. Vamos vender aquilo e aplicar isso em outro lugar. E aí entra na história Laércio Durante. O senhor Laércio Durante disse assim, como é que nós vendemos um lugar que nós nunca demos a esse lugar a dignidade ou a oportunidade, né? E ele, então, mediante essa palavra, ele conseguiu que a Igreja Mãe fizesse o primeiro templo, mas melhor do que o que foi feito, porque tinha 2 salas também, uma dependência de zelador no fundo, murou, e o templo era de vermelhão, mas devemos a existência daquele lugar a uma palavra graciosa do irmão Laércio Durante, a quem respeito muito, e ele nos deu a condição. Quando o templo foi consagrado, nós funcionamos 1 ano com 4 adultos. Minha mãe e meu pai, eu ficava com as crianças e mais 2 pessoas da imediação. Foi aí que entra a pastora Irma e seu Samuel. Eles estavam abrindo um trabalho numa invasão a uns 1,5 km a 2 de nós, pela igreja de Campinas. Então nós tínhamos um templo, não tínhamos pessoas. Eles tinham pessoas e não tinham um templo. Casamento perfeito. Eles trouxeram o grupo deles, ajuntamos forças, e essa parceria com o seu Samuel e dona Irma, na época, ainda não era pastora, foi o fôlego, foi realmente o grande início da igreja, né? E caminhamos, fomos muito felizes juntos, vivemos muita coisa especial naquele lugar. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Essas lives estão servindo para eu conhecer muita coisa, né? Que a gente, por mais que tenha acesso aos livros e tudo, a gente, quando ouve alguém contando, né? Por exemplo, semana passada, o pastor Bruno comentou que, eu acho que foi o pastor Bruno, ou foi o bispo Adonias, nem lembro mais agora, que foi com a venda do terreno da antiga congregação do setor oeste, que se comprou, uma parte pelo menos, lá do acampamento, né? E eu não conhecia essa história, não sabia disso, né? Então, que bênção a gente ouvir essas histórias e ouvir essas memórias. Eu conheci o irmão Laércio Durante, ele já estava morando em Uberlândia quando eu estava pastoreando, mas um dia eu o chamei para pregar aqui, né? E tempo bom, bênção. E uma das coisas, pastor Sérgio, que me desafia, e eu quero também desafiar cada um que está ligado com a gente aqui, porque nós somos a geração atual, né? E se os nossos bisnetos, caso Jesus não volte, vão contar as histórias desse tempo da pandemia, né? Se eles vão contar as histórias de como nós superamos tudo isso, é um legado que nós vamos deixar, né? Então, quando a Maria Rita falou saudade da dona Estela e do seu Benê, né? O legado, né? O legado. Quem conheceu o seu Bené, eu tive o privilégio, a dona Estela, ver você agora como esse legado, né? Então, glória a Deus por isso. E o grande desafio que nós temos, né, é perpetuar, é deixar esse legado para aqueles que vêm depois da gente, né? Pastor, conte para nós, na sua opinião, qual, na sua opinião, é um dos ou alguns dos pontos fortes da Igreja Metodista Central em Goiânia para você? É como se a gente perguntasse qual é o ponto forte da minha mãe, né? Ali fui gerado, né? Eu não passei por ali. Praticamente,
ali amadureceu a minha fé. Ali também eu fui, de alguma forma, levado a amar a igreja, a me identificar com aquilo que é doutrinário. Eu conversava com a Kátia, minha irmã, ontem. Nós somos metodistas por escolha. Se uma eventualidade acontecer e eu não puder ficar, mas só vou sair dela se me expulsarem, né? Amo a raiz que eu tenho e eu aprendi isso aí, né? Foi aí que a gente descobriu, com esse nome esquisito que nós temos, uma história preciosa que eu me orgulho. Tenho orgulho da minha raiz, e a primeira vez que eu me despertei para John Wesley, eu pensei, falei, Deus amado, o que Deus pode fazer com alguém, né? Deu uma travadinha aí, vamos esperar que volta, hein? Fica firme aí. A gente gostaria de mesmo vigor que esse homem teve. E eu me sinto orgulhoso de ser a parte viva dessa pontinha que nasceu lá no século XVIII. E essa igreja, a Metodista Central, ela sempre foi família, ela sempre foi acolhedora. Aí quando eu cheguei nela, adolescente praticamente, né, 72 anos eu tinha, pastor Dino, faz a conta aí. Se eu nasci em 56, 72 eu tinha... 56, 66, era 16 anos, é isso? Então, eu cheguei em 71, eu tinha 15 anos. Então, 72, num acampamento que a gente fazia na Boca da Mata, lá da família, né? Goianira. Lugar que foi histórico para nós. Ali vem meu chamado num acampamento de carnaval, um tumulto. Pastor Dinei, esse acampamento foi um horror. Nós éramos uns 60 jovens. Nessa época, o Onias, hoje pastor, era o maior tumulto daquele acampamento. O Onias tirava a gente sério. A gente não podia dormir, porque alguém pegava a gente com colchão e tudo, jogava lá fora do alojamento. Nesse acampamento, nessa coisa estranha. Eu lembro que o pastor que foi preletor fez o apelo para que quem quisesse ser pastor ou missionário, nós fomos em 5. Nesse acampamento tumultuado, eu pela primeira vez, admiti a possibilidade de me tornar um dia pastor. E então, dentro dessa igreja, dentro dessa família que a metodista era, eu fui cuidado, eu fui cercado, né? Eu fui conduzido. E depois que a gente, de certa forma, parte para a experiência do Jardim Esmeralda, essa igreja foi meu suporte, essa igreja foi minha referência, né? Eu contei com o amor dessa igreja, com o carinho dessa igreja. Eu me lembro de passar pela central, geralmente, de sair do Jardim Esmeralda, passava para pegar a porta da igreja ou o fim do culto, e o carinho dado algumas vezes era relativamente comum. Alguém chegava, botava um dinheiro no meu bolso e dizia assim: isso é para suas crianças, né? Isso é para suas crianças. Então, eu fui muito amado aí. Eu tenho uma referência de ter sido amado, apacentado, cuidado, né? Amém. E foi uma escola. Essa Amém. Foi na minha vida. Amém. E pastor, a gente se emociona em ouvi-lo porque essa é a 4ª live e essa pergunta foi feita para os 4. E os 4 disseram no cerne a mesma coisa, né?
os quatro disseram sobre essa questão do acolhimento, de família, de amor, como marca principal, marca essencial na vida da Central. Glória a Deus por isso, porque isso deve ser algo que essa geração precisa preservar. Porque se fosse algo só da década de 90... E até hoje, pastor Ednei, já se vão muitos anos, a maior parte da igreja eu não conheço, ou talvez nem me conheça, mas quando eu tenho a oportunidade de passar por aí, e os antigos que ainda estão por lá, o carinho e o respeito, o abraço ainda é o mesmo. Eu me sinto amado aí, me sinto amém. aparicado pela Igreja Mãe. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, uma outra pergunta. Antes, porém, quero me dirigir a Simone, que está aqui, que ela parece ser uma linguaruda, que ela está reclamando do cachorro latindo. Mas o cachorro é daí da sua casa, não é da minha não, viu, Simone? O Bento tem um latido próprio. É daí que está tendo um cachorro? Mas não tô brincando, não estou reclamando do cachorro, não. Não sei se o cão está participando dessa live, não, pastor Ednei. É que o pastor, na verdade é o seguinte, o Bento, você conhece, o meu filho canino, ele é muito perseguido por umas pessoas da igreja, entendeu? Algumas pessoas, quando a gente faz live aqui de casa, fica sempre mimimi por causa do Bento. Ele, coitado, é um menino muito obediente, ele não dá trabalho, então é chato a gente ficar vendo as pessoas discriminando o Bento. Brincadeira. Eu não sei nem por que chama o diabo de cão, eles tinham que arrumar outro bicho. Outro nome, concordo com isso. Hoje eu fui fazer uma visita agora à tarde, né, para uma família que a filha tá, Maria Fernanda, até tava, eu vi que a mãe dela entrou aí, glória a Deus, Maria Fernanda é um milagre do Senhor, tá muito bem, e aí eu tava lá, fui todo protegido, né, mas há tempo eu tava querendo ir lá, e aí na hora da oração eles têm um cachorrinho daqueles do Homens de Preto lá, o MIB, né, e o cachorrinho começou a me raspar todo enquanto eu tava orando. Aí eu falei no final, né? Eu falei assim, olha, se eu não tivesse me convertido a cachorro, eu tinha interrompido a oração no meio para espantar esse cachorro daqui. Mas o Bento me converteu, né? Pastor, uma pergunta também. Na sua opinião, quais são os pontos a serem fortalecidos na Igreja Metodista Central em Goiânia? Que na sua trajetória aqui, ou que você hoje tem percebido, que você pensa, algumas áreas você fala assim, gente, hashtag fica a dica, aqui é uma área que eu acho que a igreja pode ser fortalecida. Você percebe alguma coisa assim? Pastor, eu acho que a igreja mãe cresceu, né? E todo crescimento, ele é outro momento de desafio. Eu sempre fui pastor de uma igreja não muito grande, né? E o crescimento sempre foi, eu creio, o desafio. Alguém disse para mim que, né, toda vez que a gente chega, que a gente passa para 3 dígitos, que a gente passa de 100, a gente começa a ter dificuldades, porque a gente vai perdendo o contato, a gente vai deixando de ser, talvez, aquele grupo forte quando somos menos, e o desafio é continuar, é não perder essa forma de ser sendo grandes. E eu creio que, portanto, o discipulado, os pequenos grupos, as células, são a resposta para se manter, de alguma forma, esse calor, né? Uma igreja grande, ela pode perder-se, ela pode vir a se tornar um grande grupo de desconhecidos. Eu penso em algumas igrejas grandes em que os membros podem passar um pelo outro e não saber que pertencem ao mesmo corpo, né? Então, eu creio que o grande desafio da Igreja Mãe hoje, ela tem respondido, ela tem crescido, mas eu vejo o grande desafio da Igreja Mãe manter esse calor, esse aconchego, sendo grande, né? Isso aí
a batata quente está na mão do senhor, do pastor Ramils e da pastora Isabel. Amém. Pastor, essa fala ela é muito importante porque é aquela ideia, a igreja precisa crescer, né? Há algum tempo eu ouvi alguém dizendo assim, para não perder isso que você fala desse lado do aconchego da igreja com menos de 3 dígitos, né? Alguém falou, eu não quero que a igreja metodista cresça. Nós não temos vocação para a igreja grande. Eu falei assim, olha, são duas coisas distintas. Eu também concordo que a nossa vocação não é para mega igreja. Mas uma coisa é ser mega igreja. Outra coisa é crescer e se multiplicar, né? Então, um dos desafios aprovados pelo nosso concílio local, no nosso planejamento, para os próximos 10 anos, agora 9, nós plantarmos 3 novas igrejas na Grande Goiânia. Para quê? Para que essa semente continue sendo multiplicada sem perdermos a essência, virando uma mega, né? E essa ideia do grupo pequeno, da célula, do vigia e ora que você conheceu tanto, né? Essa ideia que faz a igreja crescer com as características do discipulado, com as características da igreja pequena, né? Então, glória a Deus por isso, porque a gente percebe que essa é a pegada que tem de ser a nossa ênfase ainda mais, né? Crescer sem perder a essência do pequeno. E o pequeno, ele pode ser reproduzido na célula, no ministério, né? Nós, nesse mês, nós estamos com as nossas células e os ministérios fazendo uma campanha de vacinação. E a campanha de vacinação é para o maior vírus do mundo, o pior vírus do mundo, que contaminou o mundo todo já, que é o pecado, né? Então, uma campanha de vacinação espiritual. E nas células, nós temos células e ministérios, nas reuniões semanais nós estamos estudando, né? E a primeira semana o público-alvo eram os familiares e os membros da igreja afastados. Na segunda semana eram os vizinhos e nessa semana o público-alvo é nós alcançarmos os amigos do trabalho, da faculdade, do colégio, para levarmos imunizarmos, né? E tem sido uma bênção o resultado que nós temos colhido de pessoas se aproximando, aproveitando esse momento da pandemia que nós temos nas nossas células, gente de Portugal participando, gente do Paraná, gente de São Paulo, porque hoje, fora do templo, o nosso alcance é muito maior, até fora das 4 paredes da igreja, né? Então, a igreja tem trabalhado essa dinâmica, glória a Deus por isso. Pastor, deixa eu falar algo para você. Diversas pessoas já estão pedindo para a gente continuar, né? Infelizmente, faltam 5 minutos para terminar essa live. Então, eu gostaria de propor para você, se você puder encaixar na sua agenda aí, e para todos nós que estamos agora online, para a gente voltar mais um pouquinho, né? E qual que seria a ideia nessa segunda etapa da live? Que não precisa ser de mais 1 hora, não. Acho que a gente pode fazer um tempo menor. Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre discipulado. E eu gostaria que você pudesse ministrar uma palavra para nós e trabalhar um pouco a questão do discipulado, né? Porque a gente entende que o discipulado, ele é fundamental. Jesus não mandou a gente ir fazer crente, não mandou fazer adepto, não mandou fazer devoto. Jesus mandou a gente fazer discípulo. E para fazer discípulo, ele falou para os discípulos fazerem discípulos, né? Então, a nossa ênfase como Metodista Central em Goiânia é ser e fazer discípulo, né? Se a vida de Jesus não está em mim, essa vida não pode ser reproduzida em ninguém. E se for, vai ser péssimo, né? Então, eu queria... Você consegue ficar um pouco com a gente aí, tranquilo? Vai sem problemas. Tranquilo? Então, nós vamos fazer o seguinte... Aqui e me coloquem de novo no mesmo... eu vou derrubar essa live daqui a pouquinho, né? Vamos terminar, encerrar, e aí eu abro outra e todo mundo que está aqui agora é desafiado a voltar, tá bom? E aí, para terminar, pastor, ó, canequinha. O Gustavo, que é o que está fazendo a caneca, ele falou, bonita caneca, pastor. Aí, ó, tá falando aí, ó, caneca bonita, né? Então, se você quiser encomendar uma caneca dessa de aniversário da igreja, né? Você fala aí
no Instagram e deixa o seu recadinho que a gente vai fazer. E também, pastor, quero lembrar e convidar todos para domingo, né? Domingo agora nós tivemos uma experiência tremenda, 2 domingos em seguida, e alguém até falou que diversas igrejas estão fazendo isso, e glória a Deus, porque coisas boas têm de ser reproduzidas, né? Nós vamos ter o culto drive-in domingo Amém. agora. Domingo, dia 31, lá no shopping Estação da Moda, ali na região da 44, do lado da estação de trem, da onde você pegou o trem para ir lá para Penápolis, né? Nós vamos ter ali o nosso culto drive-in. Domingo, 18 horas, a bispa vai estar presente, não vai ser online, ela vai estar presente ministrando a palavra, e vamos ter bolo com refrigerante, vai ser uma grande festa, né? Então, domingo, nós queremos convidar todos os presentes para estarmos. Vai ser transmitido pelo YouTube e também vamos estar lá ao vivo no shopping. A turma está na expectativa de encerrar o aniversário aí nessa grande festa lá. Então, nós vamos terminar essa live agora e eu vou abrir outra, entrando já aí, e a gente vai continuar sendo abençoado por meio da ministração do pastor Sérgio. Pastor, viu que a gente voltou? Ué, o negócio nem dói, ué, que maravilha. Pastor, eu fico imaginando, daqui 78 anos, se Jesus não voltar, a igreja vai estar fazendo 156 anos. Como que vai ser essa história? Você consegue imaginar? Porque a gente não imaginava, quando eu e você assistimos, você lembra como que chamava aquele desenho, do espaço lá, Perdido no Espaço? Bom, Jetson você lembra, né? Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço. Ou seja, quando a gente era criança, né, a gente via falar de futuro, falando pela pessoa, pela televisão, a gente achava uma coisa inacreditável. E a gente está vivendo isso hoje de uma forma tão real, né? Como que você imagina que vai ser daqui 80 anos, Sérgio? Olha, pastor Dinê, as coisas têm mudado tão rápido que eu acho que a gente não consegue supor isso. O Muro de Berlim caiu em 89 e o mundo mudou tanto e as coisas estão mudando tão rápido que eu acho que a gente não tem condição de supor. Em 92, eu participava da comissão de vestibular da Universidade Federal. E eu me lembro que a diretora disse assim: alguém aqui vai usar computador na elaboração da sua prova? E de todas as bancas, um único professor de história que sabia. Eu achei que computador não seria para a minha geração. Se eu ter uma ideia, eu achei que celular, essas coisas, isso era alguma coisa que talvez fosse para os filhos, né? E eu me lembro que o primeiro computador que eu comprei, ele ficou 2 meses e meio na minha casa para vir alguém me ensinar como é que acessava. A gente batia o Win, não sei se era o Win 11, uma coisa assim, ela abria, né, veio internet de escada. E essa pandemia, por exemplo, nos revela que a igreja parede, ela daqui a pouco talvez seja só uma referência. Como, na verdade, vamos supor, o Templo de Jerusalém pode ser a referência, mas o mundo, a rede, né? Nessa pandemia, parece que eu acessei mais pessoas mais pessoas me acessaram do que talvez se eu estivesse nas programações normais. Eu não tenho noção de quantas pessoas, por exemplo, nesse momento, me escutam, né? Sim. Eu não sei, né, como é que as coisas serão. Ainda que tenha sido uma urgência, a tal da ceia online, Sim. Meus filhos tomaram a ceia comigo. Olha. Quando que talvez eu pudesse imaginar um dia que 2 a 940 quilômetros de um lado, a outra a 870, tomassem a ceia presencial. Para mim foi presença, né?
Então a gente não tem noção. Não tem. Eu acho que as coisas daqui a 10 anos já vão ter mudado tanto que a gente nem vai saber Pastor, como é que vai ser. eu estava ali esse dia conversando com a Solange, lembrando de quando a gente tinha aquele telefone que, para que as pessoas não usassem inadvertidamente, porque era cara a ligação, você colocava no disco um cadeadozinho assim. Um cadeadinho. E aí a gente conseguia tirar do gancho e ficar apertando em cima para dar para fazer a ligação. Você lembra disso ou não? O jeito que a gente. Porque quando discava. Nunca fiz isso, pastor Dinei. Ai, tô confessando. Nós estamos com os bispos aqui presentes, o bispo, a bispa, então estou confessando. A gente queria fazer uma ligação e não podia porque estava com cadeado. Aí você tirava do gancho e no botãozinho. Isso dava certo? Eu nunca dava, sei se isso dava certo. Porque, não. por exemplo, se você fosse fiscar o número 5, você dava 5 toques rápido, ele registrava os 5. E aí eu conseguia fazer ligação de forma desonesta. Tá confessado, tá confessado. Não... Você já confessou o pecado, só acaba de ser perdoado. Mas uma coisa que eu acho, eu não sei, você que é da biologia e é cientista aí, talvez possa me ajudar. Eu acho que talvez daqui 50 anos nós já tenhamos teletransporte. Eu acho que uma comunicação telepática, eu acho que uma coisa assim que você consiga... eu já ouvi um comentário que daqui 10 anos não teremos mais aparelhos de celular. Daqui 10 anos, no meu óculos, o celular vai estar sendo projetado tudo aqui, ou então uma coisa completamente virtual, né? Então, eu julgo que o teletransporte não é uma coisa muito longe. Você já imaginou, para quem viveu 26 horas dentro de um trem para ir para Penápolis, você apertar um botão e aparecer lá? Que coisa maravilhosa, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe. Mas Jesus já fazia isso há 2000 anos atrás, ele aparecia no meio da reunião, então deve ter um jeito. E ele falou que quem cresce nele coisas maiores faria, então tá resolvido. Vamos chegar lá. Maiores fariam, é verdade, é verdade. Pastor Sérgio, deixa eu falar uma coisa. Olha, essa é a minha segunda live. Eu nunca tinha feito, eu fiz uma, eu não tinha feito isso ainda, talvez porque não tem Instagram, não domine muito a tecnologia, mas eu fico encantado com essas coisas, pastor Diniz. Sim. Eu fico encantado. Para você... através de coisas que eu não dominava, eu tenho chegado muito mais longe. Eu tenho semeado muito além da minha mão, alcançar. É fantástico, fantástico. Você falou que você não tem noção do alcance, né? E o povo na igreja brinca porque às vezes os meus números, eles são algumas contas que eles não concordam muito, né? Mas a nossa live da semana passada, na terça-feira, porque nós estamos deixando ela gravada no Instagram, no IGTV, né? Então qualquer um pode acessar e assistir depois. A nossa live da semana passada, na terça-feira, já tinha tido mais de 350 visualizações, né? Então, e ela continuando gravada, né? A gente tem vídeos de cultos que na primeira semana passaram de 1.000 e tantas visualizações, né? Então, essa é uma tecnologia que nós temos aí, que sabendo usar, ela é instrumento nas mãos de Deus, né? Mas, pastor, eu tinha de perguntar algumas coisas aqui para você sobre discipulado. Eu tinha planejado que eu estou perguntando para os outros, né? Sobre discipulado, sobre a ênfase do discipulado, sobre discipulado se tornar lei, sobre discipulado, gente que não quer envolvimento com o discipulado e pula. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero deixar você à vontade para você ministrar algo que você sinta do seu coração para nós, aquilo que em cima dessa nostalgia gostosa que a gente está vivendo, celebrando 78 anos, aquilo que você sentir no coração sobre discipulado, sobre vida com Deus. Se você não quiser falar nada, a gente ora e termina. Aquilo que você quiser, eu quero deixar à vontade para isso. Só que você não conta para os outros que eu fiz isso, que os outros eu fiquei fazendo um monte de pergunta, né? Mas eu quero terminar esse momento e também convidá-la, todos, né? Porque a semana que vem, nós vamos entrando em junho, a semana que vem a gente vai fazer uma live com os pastores da Central. Então, a semana que vem, a live vai ser entre mim, o pastor Ramilson e a pastora Isa. E aí a gente vai falar um pouco do que a gente tem expectativa para os 79, 80 para frente. Então, vocês, nesse mês de maio, nos ajudaram a ver o retrovisor, quanta coisa boa.
E agora a gente precisa olhar para frente, né? Olhar para o para-brisa, né? Então a gente quer convidar todos para que a semana que vem a gente converse juntos sobre isso na live da semana que vem. Então, pastor, fique à vontade. O que Deus falar para você, fala para nós. Bom, a palavra discipulado sempre foi uma dificuldade técnica para mim, porque a gente sempre fica procurando os modelos, e os modelos acabam, às vezes, não dando certo. E a gente tenta, né, eu fui do G12, em 99 eu conheci o G12, e achamos que o G12 daria certo, e entramos nessa experiência dos encontros, chegamos a ter, no Jardim Esmeralda, um grupo de 20 células, era uma coisa nova, mas o G12 não era um modelo de discipulado compatível, por exemplo, com a itinerância, né? Tinha que ser uma outra coisa. E eu sei que, então, aquilo começou, não deu certo. Quando nós viemos para o lado de cá, o discipulado sempre foi, né, eu cheguei em 2 congregações pequenas em 2002, separadas por 2 quilômetros e 300 metros uma da outra. O antigo Palmito, o antigo Novo Mundo, eram 2 igrejas na faixa de quase 40 anos, né, de idade, e que tinham divergências entre uma e outra, e aí o que a gente vai perceber é que num grupo pequeno a gente discipula mais enquanto está andando junto e fazendo as coisas do que propriamente uma técnica. Né, a última investida numa técnica, a última não, a penúltima, porque a última foi com a bispa. Nós baseamos naquele modelo né, do Uber, lá de Santarém, e tentamos caminhar né, dentro daquele modelo. Então, a gente, às vezes, se frustrou porque os modelos acabavam nos atrapalhando, ou então a gente não conseguia seguir o modelo, e a gente então se frustrava porque as coisas não aconteciam do jeito que a gente gostaria. E tempos atrás, a Judite, que o senhor conheceu, né? Uhum. Conheceu a Judite? Conheci. A Judite estava viva ainda, e um casal da igreja com a menina, ela foi visitar a Judite. E nessa visita, elas conversaram e tal, aí levantaram para ir embora, a mãe dela pediu para fazer uma oração, aí a criança, que hoje acho que está com 15 anos, disse assim: mãe, por que a gente não faz um culto? Aí as duas, né, ficaram surpresas, e aí ela disse assim, elas concordaram, lógico, né, a iniciativa da criança. Aí ela disse, então, assim, então vamos fazer igual o pastor Sérgio faz. Graça e paz, irmã Marlene, graça e paz, irmã... Aí elas disseram que viram a Camila e fazer exatamente o que eu fazia, o jeito que eu começava. Ela tinha separado um versículo para falar. Então ela já foi de casa pensado, se ninguém fizesse nada, ela ia fazer. E aí, pastor Dinei, eu posso dizer para o senhor que nos modelos eu fui um fracasso. Todos os modelos que eu tentei deram errado. Mas, aos 63 anos, a gente começa a ter a impressão que aqueles que andam conosco nos olham.
o discipulado está muito no que a gente faz, no que a gente vive. O senhor pode ter certeza que quem ama o Senhor e se espelha no Senhor e foi abençoado pela sua vida, ele se espelhará naquilo que o Senhor é. E ele tentará reproduzir aquilo que ele viveu, né? Nesses anos nessas duas igrejas que eu fui pastor, ficou muito desse rastro da gente na vida das pessoas. Fica muito mesmo do exemplo. Eu acho que a coisa que talvez fique mais forte no discipulado que eu vivi é marca mesmo do jeito da gente ser, do jeito da gente fazer, mais do que talvez uma metodologia. Eu ainda gostaria de achar uma metodologia que eu conseguisse chegar. O senhor foi bem, acho que o senhor sabe gerenciar as coisas, né? Eu tenho muita dificuldade em gerenciar. Então, o que o discipulado tem sido, né, tem acontecido, eu acho que é da convivência, é do andar junto, daqueles que se dispuseram a andar, né? Razão talvez eu não tenha marcado todos, porque nem todos andaram. A questão do andar junto, do estar junto, do fazer junto, eu creio que seja a grande marca daquilo que, nesse tempo, eu posso dizer para o senhor que eu vivi. Foi o amor dado, foi o cuidado, é isso que talvez seja a grande diferença nas pessoas que a gente marcou. Não foi a metodologia. Essa questão da metodologia, ela é tão engraçada. Eu me lembro que a gente dava aula e alunos que faziam a gente. E eu me lembro que um deles assistiu minha aula. Meu quadro negro era o caos, pastor Ednei. Porque existe língua estranha, tem letra estranha. E então, o meu quadro sempre foi caótico. E eu me lembro que o aluno fez um elogio para mim. Ele disse assim: professor, gostei de sua estratégia. O senhor faz um quadro que ninguém dá conta de copiar. Então fica todo mundo prestando. Fica todo mundo prestando atenção. Eu falei, deve ser uma estratégia mesmo, né? Um quadro desse que ninguém copia, só obrigado a prestar atenção. Então eu ainda quero, nesse tempo que eu tenho, porque eu acho que aos 70 a gente tem que parar mesmo. O senhor que vai ser delegado ou geral, não deixe passar para 75. Eu acho que a gente pode contribuir depois de outra forma. Eu gostaria ainda de ter uma experiência boa de discipulado, que eu visse realmente a coisa caminhar dentro de um modelo, dentro de uma fórmula, né? O que eu tenho hoje são pessoas que se identificam com a igreja, com a nossa forma de cuidar e que se dispõem a repetir isso de alguma forma, né? Eu acho que tem sido isso talvez a minha maior experiência. E dou graças a Deus, hoje eu olho alguns pastores que nasceram no leste, particularmente, que estão pastoreando outros lugares e eles dizem que ali eles aprenderam muito, que o estar ali foi uma boa escola, né? Então isso me realiza ou me frustra menos, por saber que esse convívio, esse estar ali, alguma coisa aconteceu, né? E eu espero ainda, antes de pendurar a chuteira, de avançar naquilo em que eu cheguei. Amém. Pastor, quando você estava falando, né, quero cumprimentar a pastora Poliana. A pastora Poliana está lá
em Nova Jersey, está participando com a gente e mandando um abraço para nós aí, Camila, tem bastante gente dos exterior com a gente aí, glória a Deus por isso, né? Ah, Pastor, quando você falou da, da experiência de discipulado, de caminhar juntos, né? Eu me lembrei de Marcos capítulo 3, versos 13. Depois subiu ao monte, Jesus, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E então ele designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios, né? É interessante que, antes de ser enviado, ele chamou para estar com eles, né? A intimidade é o que faz a diferença, né? Nós precisamos viver. O discipulado é isso, né, pastor? É a gente viver a nossa vida de tal forma, a vida de Jesus na nossa vida. Paulo fala isso em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, esse discipulado é a gente refletir Jesus na nossa vida, né? E para fazer isso é só andando com ele, né? Então, a gente hoje tem muitos péssimos exemplos de discipulado, né? Você falou da questão do G12 e a gente depois falou do MDA. Nós aqui na Central, o período que eu estou aqui, a gente também começou e parou e começou de novo, no mínimo umas 3 ou 4 vezes, né? E uma das coisas que a gente tem muita preocupação é em que o discipulado não se torne uma coisa meio de cabresto, né? Onde a pessoa não tem liberdade, onde a pessoa não tem vontade própria, onde a pessoa até para decidir que roupa ela vai usar ou o que ela vai fazer da vida, ela tem que se submeter ao seu líder, né? Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. E nós vemos que a forma como você tem feito discipulado, você tem vivido a sua experiência de ser discípulo. E aí, os pastores e pastoras que têm saído daí, as igrejas que você tem pastoreado, a gente tem visto essa marca. É uma marca de liberdade. O discipulado, Jesus mesmo, ele chegou uma hora para os discípulos e falou assim: vocês querem continuar comigo? Vocês querem ir embora? Fiquem à vontade, né? Ele não fazia um discipulado de cabresto, né? de rédea, mas um discipulado de amor. Então, o que nos prende é o amor, né? O que nos prende e nos faz ficar juntos é esse amor, né? E é esse amor que faz a diferença na nossa vida, né? Então, glória a Deus por isso, glória a Deus pelo testemunho, pelo legado que você tem deixado, né? E que Deus te abençoe e ouça mais essa oração sua, fazendo com que esses próximos anos aí, eu sempre falo o seguinte: se a gente não consegue se adequar a métodos, então que a nossa experiência sirva para sistematizar a de outros, né? Que as pessoas possam olhar para nós e fazer disso um método, né? Então, esse é o grande desafio, né? Glória a Deus por isso. Pastor, nós queremos que você ore por nós. Antes, porém, se você quiser fazer uso da palavra para ministrar uma palavra específica, um texto bíblico, fique à vontade para falar ao nosso coração. E aí a gente quer que você ore e a gente vai terminar assim esse momento de live em nome de Jesus. bom, nem peguei a Bíblia, não sabia que ia usar. Dá tempo, Então, pode pegar não que a vou gente usar, espera. não, eu vou pegar o texto que é bem conhecido dos amados. Uma das coisas que gosto de lembrar ali de Gênesis é a primeira vez que aparece a palavra oferta. A primeira vez que aparece é justamente com Abel e Caim. O primeiro ofertante é Caim, né? Ainda que algumas pessoas procuram espiritualizar muito o que aconteceu ali, da rejeição de um e da aceitação de outro, eu digo para o senhor que Deus não separa a oferta do ofertante. Não foi talvez porque Caim tenha colocado um produto que não tinha sangue. Vou deixar cada um pensar aquilo que gosta, mas para mim ali depois de uns tempos, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. E Abel também, depois de uns tempos, né?
a primeira vez que aparece a palavra oferta, ela não é uma imposição de Deus, não é uma solicitação de Deus. É um desejo que aparece na nossa vida, de tempos em tempos, da gente chegar e trazer para Deus o resultado. Quando a oferta se torna monetária, ela empobreceu o conceito. Porque oferta é aquilo que depois de uns tempos eu sou capaz de trazer diante de Deus. O senhor está aí há quantos anos? Esse é o 17º, 17. 17º. Eu creio que quando, né, nesses 17 anos, se de repente se eu chegasse hoje e falasse assim, no dia do aniversário, falasse, se eu pegar esses 17 anos que eu vivi aqui, eu vou trazê-los por oferta. Eu vou colocar, Senhor, meus 17 anos e eu coloco meus 30 e tantos anos daquilo que eu fiz. Coloco os filhos que eu criei, o casamento que eu vivi, meus 39 anos de profissão. A gente, quando bota essas coisas no altar, essa é a maior oferta e esse é o desejo do coração, não é Deus pedindo. A gente tem vontade. Eu creio que o Senhor tenha vontade de colocar esse tempo que o Senhor viveu aí, por oferta, botar no altar. E a gente quer que Deus aceite. Às vezes eu olho para o meu trabalho e eu vejo tantas falhas e eu olho um pastorado com falhas, né? Porque sou humano e a gente fica pensando é isso que eu tenho para colocar, né? Não sou o melhor marido da terra, mas é esse que eu fui, né? Falhei talvez alguma coisa com os filhos, falhei com os alunos, mas isso é o que eu vivi e é isso que eu tenho para ofertar. E eu espero que Deus se agrade da oferta, mas isso depende do ofertante. O problema, né? A iniciativa de ofertar é Caim, mas Deus aceita o que Abel ofereceu, porque agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O ofertante vem na frente da oferta, né? E eu rogo a Deus que esses 70 anos dessa igreja possam ser colocados no altar. Passou muita gente por essa igreja, pastor. Tem muita coisa vivida dentro dessa igreja. Coisas muito preciosas, coisas que a gente envergonha, né? Nessa história que eu vivi aí, eu passei umas vergonhas aí, né? Mas sabe uma coisa? Essa foi a nossa vida aí. Passou muito rápido, mas eu gostaria que a igreja mãe pudesse ser colocada mesmo no altar e tudo que ela viveu e tudo que ela realizou e os ministérios todos, né? Tinha um lugar aí que tinha uns retratos de pastores. Tá guardado, tá guardado. Tirou aquilo? Na reforma Tá não apareceu um lugar novo para colocar, mas estão todos aqui. O senhor vai aparecer a foto lá, né? Então é importante. Né? Eu acho que a gente precisa pensar mesmo, né? Nisso que a gente foi, e se isso for parar no altar, vai se agradar a Deus, né? Ele vai receber. Isso passa pastor Ednei, né? Pastor Ramils, pastor Isabel, pastor seu sogro, gente. Olavo, pastor Olavo. Isso passa pelo que a gente também foi, né? Tem muito pastor hoje que talvez Deus não aceite um trabalho até próspero, mas falta o caráter, né? Falta o ofertante. A oferta até deu resultado, tem até colheita.
Eu rogo a Deus mesmo que a Igreja Mãe, é assim que eu me refiro a ela sempre que eu estou por lá, né? A Igreja Mãe, porque ela é a mãe do Jardim Esmeralda. Jardim Esmeralda, então, ramificou Vila Alzira. A Igreja Mãe é a mãe do Palmito, é a mãe do Novo Mundo, então é a mãe do Leste. O Leste, então, ramificou Canedo, ramificou, né, duas igrejas haitianas. A gente tem que pegar tudo isso e dizer, Senhor, foi isso que a gente viveu nesses 70 anos. Foi isso que a gente... Porque isso brotou aí. Campinas é filha daí, né? Campinas é filha daí. Nós tivemos experiências de sucesso, experiências de fracasso na visão missionária, no trabalho. E eu rogo mesmo que o trabalho do Senhor, que o trabalho dessa igreja, que esses 70 anos possam ser colocados no altar e que Deus se agrade. Amém. E se Deus se agradar, eu estou no meio disso aí. Amém. Amém. Se Ele não se agradar, eu também estou no meio disso aí. Né? Glória Deus a Deus. abençoe mesmo e que Deus receba tudo isso que tem sido feito, né? Porque por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. É Ele o significado final. Pastor, de tudo isso. Você está falando e eu me lembro de Apocalipse capítulo 4. A Bíblia fala que tudo que a gente faz aqui é transformado em galardão, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo que a gente deve acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, né? Então, as nossas ações aqui na terra não geram a salvação, porque a salvação foi pela boa obra de Jesus na cruz, né? Mas as nossas ações se transformam em galardão. Galardão a recompensa. E eu já fiz alguns estudos, inclusive na igreja, sobre os tipos de coroas que tem na Bíblia, né? E a Igreja Metodista Central em Goiânia tem a sua coroa e ela tem cravejado aí muitos diamantes e muitas pedras preciosas. Uma delas é Sérgio de Oliveira Campos, é Estela, é Bené. E a Bíblia fala que um dia, no Apocalipse, né, uma visão do arrebatamento, capítulo 4, o texto nos diz que os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Os 78 anos, os ministérios que daqui brotaram, as famílias que daqui saíram, tudo é dele, por ele e para ele, né? E essa é a ideia que você traz para nós. Você falou Gênesis e eu estou fechando com Apocalipse, né? Essa ideia de tudo deve ser oferta para o Senhor, né? Aquilo que a gente retém, ela acaba, né? Mas aquilo que a gente oferece, ele se multiplica, porque Deus é o dono da multiplicação, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Deixa eu aqui registrar, Sérgio, eu faço questão disso. Você falou o nome da Damares é Neguinha, é isso? O apelido dela? Neguinha. Neguinha, olha o que a Neguinha escreveu aqui, e eu tenho certeza que um registro desse corrobora tudo o que todo mundo falou até agora, né? Papai, eu te amo e te admiro muito, e quero te dizer que sua vida é bênção. É porque vive o que crê e ensina muito com isso. Coração gigante, abraço caloroso e sorriso iluminado. Olha aí que palavra de uma discípula, né? Palavra de uma filha. Isso. Onde é que o senhor leu isso? Eu não consegui ver isso aí. É nessas letrinhas. É nessas letrinhas. E as minhas filhas falam: pai, você fica de óculos nas lives, você fica assim para cima. É que o meu óculos é multifocal e aqui embaixo que eu consigo enxergar essas coisas. Então eu fico assim para conseguir enxergar. Porque se eu ficar assim, eu também não enxergo nada. Achei Lia Damares, é verdade. Viu só? Tá ali, eu fixei o comentário dela e um monte de gente concordou com o que ela falou, né? Mas glória a Deus por isso, né? A gente quer pedir para você orar por nós, pastor, para que Deus continue nos usando e quando a gente vê frutos como você desta igreja, a gente glorifica a Deus porque Jesus disse que pelos frutos
a gente conhece a árvore. E se você é um fruto que tem semente, que tem se multiplicado e tem levado o evangelho, o discipulado para tantos lugares, isso é porque a árvore é boa. E essa árvore que está fazendo 78 anos ainda é novinha, frente à eternidade. Então ela tem muito ainda, né? A Bíblia fala que é como a árvore plantada, né? Então essa igreja está plantada nos átrios do Senhor e ela tem dado frutos e você é um deles e você tem cuidado desta árvore também na sua trajetória. Então a gente glorifica a Deus por isso, né? E a gente louva a Deus e ora pela sua vida, pelo seu ministério, pela vida da Cleia, pelas suas filhas, genros, pelo o seu filho, por todos os seus netos e netas. Que a graça de Deus continue transbordante em nome do Senhor Jesus. E antes da sua oração, convidar todos para essa semana a nossa campanha de vacinação nas células, nos ministérios. Se você está aqui participando e não está em nenhum grupo, deixa o seu recadinho no direct aí que a gente vai mandar você para um grupo para você participar através do WhatsApp aí, né? E também lembrar, quinta-feira, pastor Sérgio, nós temos o culto da vitória, toda quinta na igreja. Mas nesse mês a gente está enfatizando o TFD. Você sabe o que é TFD, pastor? Não, Você não sabe. Não é nenhum partido político, não, né? Não. TSD é tempo a sós com Deus. TFD... tempo a sós com Deus. Mas agora nós criamos outra, com F de faca. Tempo familiar com Deus. Então nós estamos estimulando as famílias a terem um culto doméstico, porque isso é uma coisa a ser resgatada nesse mês de maio. Muito precioso. Então, nós pastores e pastoras estamos fazendo uma liturgia, disponibilizando aí nas redes sociais, para as famílias terem um tempo de família com Deus, além da célula, além da pós-vacinação. E aí, pastor, toda quinta-feira no culto que a gente transmite pelo YouTube, a gente está fazendo um culto doméstico da família pastoral. Semana retrasada foi a pastora Isa e o Arthur que transmitiram da casa deles. Semana passada eu, a Solange, com a Keila não mora com a gente, mas está passando a quarentena aqui. Tivemos o culto aqui da minha casa, e aí os nossos pais, né, meu sogro, minha sogra e minha mãe participaram também online. Então foi, até a gente está brincando que é o BBP, que tem o BBB, mas é o grande irmão pastoral, né? E essa semana quem vai para o paredão é o pastor Ramilson. Então, quinta-feira à noite, às 20 horas, tem o culto da casa do pastor Ramilson, o culto doméstico da família pastoral, né? E domingo convidamos a todos para estarmos juntos lá no nosso culto drive-in, com a celebração, com bolo, lá no Estação da Moda. Pastor, olha que maluquice, né? Eu e você talvez, mas eu com certeza, durante muito tempo critiquei os celulares nos cultos, porque os celulares roubavam a atenção. Hoje, se não fossem as redes sociais, a gente não estava cultuando a Deus coletivamente, né? E eu também... A gente paga a língua, pastor. E, pastor, eu sempre critiquei o povo que deixava de vir no culto para ir no shopping. E eu falava assim, uma frase que eu tinha, né? Quando eu e a Solange nos casamos, morávamos em Campinas, São Paulo, não tinha shopping. Tinha lá o Eldorado, que era o supermercado, que no sábado fechava meio-dia. E aí, domingo, você não tinha o que fazer. Não tinha shopping, não tinha supermercado, hipermercado, a gente ia para a igreja, né? E com o advento dessa modernidade, eu sempre fui crítico do povo que deixava de vir para o culto para ir para os shoppings. E agora a gente está fazendo culto no shopping. Olha só. Olha, e pagando língua. Eu quero convidar todos para domingo às 18 horas no estacionamento coberto de Estação da Moda, né, o shopping. E quem não puder vir vai estar pelo YouTube também o nosso culto de aniversário. Pastor Sérgio, ore por nós, porque a gente precisa terminar esta live com a sua oração. Eu agradeço primeiro a honra do convite. Quero fazer igual no tempo do rádio antigo. Quero mandar um abraço para o pastor Hélio, quero mandar um abraço para o pastor Birajara, pastor Humberto, amém. O pastor Arthur e pastora Rosângela e aos pastores da Central. Quero reafirmar, a Central é a minha raiz, é daí que eu brotei, é a minha referência,
Aí eu pedi para velar meu pai e minha mãe, né? Eu quis voltar para casa, e aí, como Abraão tinha a caverna de Macpela, foi aí que eu quis, onde meu pai e minha mãe me levaram. Então, tenho pela Igreja Mãe um carinho, uma gratidão enorme. E o cuidado que ainda recebo e a honra que ainda recebo de pessoas que nem sequer direito sabem quem eu sou, mas nos abençoam. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Eu de estar com a minha raiz numa noite como essa. Amém. Muito obrigado. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos essa oportunidade que a tecnologia nos permite. Num tempo, Deus, que os homens nos mandam estar isolados, o Senhor nos permite estar juntos. Nem sei quantos estivemos juntos numa noite como essa, mas agradeço a oportunidade de ouvir, de refletir, de falar sobre a vida e sobre o privilégio da existência. Eu abençoo a Igreja Mãe, a igreja que me gerou, a igreja de onde vim, a igreja que me deu oportunidade, que investiu em mim, que acreditou em mim. Abençoa o seu caminhar, abençoa suas sementes, abençoa os seus pastores, abençoa suas células, seus desafios, sua liderança. Que a graça do Senhor receba todo esse tempo, e que o Senhor se agrade, e que isso suba até teu trono como um aroma suave e agradável. Abençoa teu servo, pastor Ednei, que é a nossa cobertura em Goiás Oeste, é o que preside, Senhor, a Igreja Mãe, por quem o Senhor fala, através de quem o Espírito do Senhor age. Que o Senhor o cerque, o cuide, a ele, família, ministério, saúde. E na pessoa dele, Deus, eu abençoo todos aqueles que com ele caminham, toda a sua rede, ó Deus, estabelecida, Pai, na Igreja Mãe e nas filhas que ela gerou. Obrigado por esse momento. Entregamos tudo isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Sérgio, bênção. Queremos convidar todos, porque vão ficar gravadas essas lives no próprio Instagram, só que eu acho que vai ser no meu Instagram, porque eu que fiz a chamada, né? E também vamos colocar no YouTube. Então, no YouTube MC Goiânia, nós vamos poder também assistir essa live, né? E louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, né? Acabei de ser lembrado, pastor, e convidar todos, né? Dentro daquela ideia do posto de vacinação dessa semana, as células estão se reunindo, mas os ministérios também. E o Ministério de Louvor da nossa igreja, liderado pela Cristiane e também pelo Rafael, eles estão fazendo um corujão. Então, terça-feira, às 22 horas, eles fazem uma reunião pelo Zoom, onde eles trabalham temas. A semana passada foi trabalhado o tema da graça. Então, se alguém quiser participar, entra aí no Instagram e a gente manda o link da sala Zoom para as pessoas participarem amanhã, né? Pastor Sérgio, que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, sobre a Cleia. Você está cuidando bem da Cleia? Pai, na medida do possível, eu estou fazendo isso, né? O senhor me tirou de casa, eu larguei ela em casa para vir fazer esse negócio aqui. Ah, ela não veio com você? Atrapalhou minha noite. Então, você chegando lá, você passa num lugar aí delivery, compra uma pizza, compra um bolo gostoso e leva para ela, que você vai ver que ela vai ficar feliz com a sua ausência e o seu retorno. Obrigado a todos que estiveram conosco, que compartilharam. Desculpa não poder ter citado todos, né? Porque muita gente compartilhou e falou tanta coisa boa aí. Glória a Deus por isso. E a gente quer convidar vocês que estão aí participando para segunda-feira que vem voltarem, que daí nós vamos estar os 3 pastores, ou os 2 pastores e a pastora da Central, olhando para frente. E aquilo que a gente estiver olhando e crendo, vocês que são da Central, precisam estar juntos, né? Nessa pegada em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar aqui, pastor Sérgio, um beijo. Obrigado aí ao Júnior que nos ajudou aí assessorando.
Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Como diz a pastora Isa, um cheiro para todo mundo. Eu não sei o que significa isso, mas é bonito falar, né? É só um nordestino. Você sabe o que significa, pastor? Um cheiro. Tomei banho para fazer a live, deve ser por isso, né? Eu não sei se a pastora estiver aqui online ainda, ela podia explicar para nós o que é um cheiro, né? Porque chega e fala um cheiro. Eu não sei o que é um cheiro, mas que Deus abençoe fazendo